Olá, olá, boa noite, pessoal. Nessa noite chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, nessa terça-feira para a nossa live semanal, onde iremos falar sobre armadilhas da mente. Vamos ver se agora a chuva e o sinal permite que a gente fique no ar aqui para realizarmos a nossa live, depois de 4 tentativas já para estarmos aqui. Parece que está dando certo, não sei se as pessoas vão conseguir entrar, se elas vão conseguir me ouvir, mas enfim, se eu não cair, eu vou fazer a live aqui. Se não aparecer ninguém, deixarei salva e depois eu compartilho com vocês, tá bom? Porque o tema hoje é muito importante, gente. Muito importante. As armadilhas da mente. Quem de nós não tem armadilhas na mente que nos pregam peças, né? Nossa mente vive nos pregando peças. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Quais são as armadilhas da mente que podem nos prejudicar na nossa vida? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, né, alguns itens das armadilhas que podem nos prejudicar, que podem nos pregar peças, né? Uma coisa que eu gostaria de citar em primeiro lugar já são as crenças, né? A gente tem muitas crenças e essas crenças muitas vezes elas nos limitam demais, né? Vou ter que deixar um pouquinho mais alto aqui meu óculos, senão vai dar muito reflexo aqui. E eu não vou conseguir ver vocês aqui, nem os comentários, se alguém entrar. E então eu vou deixar ele mais alto aqui, tá? Por causa da luz aqui. Então as nossas crenças e as nossas experiências do passado, né? Muitas vezes a gente tem coisas que a gente viveu no nosso passado, a gente tem lembranças do nosso passado que nos trazem um acreditar em algo que não é real, né? E a gente fica com aquelas lembranças e aqueles traumas, aqueles bloqueios que a gente adquiriu com aquelas crenças, e isso nos limita e nos prega peça, porque nos faz acreditar em algo que não é real. E a gente fica meio que travada, né? A gente não consegue ir adiante para nos desafiar, para resolver os nossos desafios, para resolver os nossos problemas, ou então até mesmo para ver com positividade algum problema que surge na nossa vida, né? Então, as crenças e as lembranças do passado são duas armadilhas bem poderosas, né? São bem fortes, né? São umas armadilhas bem fortes e que nos impedem de vermos o nosso objetivo ou então a nossa meta com definição, né? Então a gente acaba caindo nessas armadilhas e acaba procrastinando muitas vezes, né? Deixando de lado o que a gente iria realizar porque a gente acredita que não vai conseguir, né? Outra coisa que também nos bloqueia bastante e nos faz parar, e que é uma armadilha que na maioria das vezes ela é irreal, é a ansiedade e o medo. E a ansiedade e o medo, vocês já perceberam que a ansiedade e o medo, elas andam sempre juntas, né? Elas sempre estão juntas. Quem tem ansiedade tem medo. Quem tem medo tem ansiedade. Então, a ansiedade e o medo, elas são dois sentimentos, né? Duas emoções que fazem com que muitas vezes nós bloqueamos também, ou muitas vezes, então, nós realizamos as coisas sem pensar direito, sem refletir sobre o que a gente vai fazer, e a gente vai no impulso, né? A ansiedade faz com que a gente vá no impulso e com que a gente haja pensando no futuro, né? Em algo que pode acontecer, em algo irreal muitas vezes. Olá, boa noite. Fábio entrou aqui na live. Boa noite, seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Está bom o áudio? Está boa a imagem? Aqui está chovendo muito, Rio Grande do Sul, Giruá. E aí a gente está em dúvida aí se o som está bom, se a imagem está bom, se está boa, né? Se está travada ou não. Faz um joinha aí na tela para mim, por gentileza. Seja bem-vindo. E a gente vai seguindo aqui. Caso a gente não consiga um ok aí, a gente vai seguindo, né? Vamos no flow aqui,
Vamos seguindo, vamos soltar, né? Vamos fazer a nossa parte. Depois, quando eu salvar a live, eu vou ver se deu tudo certo. Aí eu subo ela pro canal e vai ficar lá para o pessoal assistir, tá bom? Tem mais pessoas que entraram aqui, mas não me responderam também. Mas vamos lá, né? Estamos falando sobre armadilhas da mente. Nossa mente nos prega cada peça de vez em quando, né? E estávamos falando sobre ansiedade e medo. A ansiedade nos faz nos colocarmos num pedestal, né? Ou então num banco, né, de reserva, como se diz, que está lá no futuro, que não está aqui no presente e que nem está no passado. E aí, muitas vezes, nós fizemos coisas, como se diz aqui no sul, né, metemos os pés pelas mãos, né, então a gente faz as coisas de trás para frente, a gente começa lá no futuro querer resolver uma coisa que nem aconteceu ainda e que a gente nem tem certeza se vai acontecer, né. Então, aquela armadilha, aquela mentalidade, aquele pensamento, aquele foco que a gente está tendo devido a essa ansiedade faz com que a gente haja assim. E o medo? O que o medo faz? O medo, ele nos trava, o medo, ele nos bloqueia. Muitas vezes, o medo também nos impulsiona, né? Nos faz correr, como se diz. Mas, muitas vezes, ele nos faz correr para um esconderijo, nos faz correr para uma toca, como se diz, né? E não para resolver o problema. E quando a pessoa está ansiosa, dificilmente o medo nos faz correr para resolver o problema. Quando a gente não tem ansiedade e a gente está com os pensamentos mais equilibrados, mais organizados, a gente até consegue usar o medo a nosso favor. O medo, de certa forma, é um sentimento bom, porque ele nos impulsiona para a ação, né? Para a atitude. Então, quando nós temos medo, sempre nós agimos de alguma forma. Ou nós fugimos, ou nos intocamos, ou nós reagimos e nos defendemos. E quando nós nos defendemos, nós acabamos aceitando, né, os desafios e enfrentando os desafios. E aí a gente consegue alcançar a nossa meta, né? Então, o medo é algo bom, né? De certa forma, é algo bom, dependendo para que a gente vai usar esse medo, né? Então, vamos falar mais uma armadilha da nossa mente. Qual que seria a outra armadilha da nossa mente? Seria antecipar o pior. Antecipar o pior também fica dentro desse quadro de ansiedade, mas também não só de ansiedade, mas principalmente também de pessimismo, de a gente sempre achar que conosco acontece tudo errado, conosco dá tudo errado, as coisas começam a fluir para um lado que a gente não controla mais, que a gente perde o controle, que a gente não consegue ter as rédeas nas mãos, né? Então a gente acaba desencadeando uma certa nostalgia, uma certa incapacidade, né? E também uma certa insegurança, porque a gente não consegue ter o controle daquele momento, daquele sentimento, né? Então a gente acaba também perdendo esse controle por causa desse momento, né? Que a gente antecipa as coisas e já prevê que aquilo vai acontecer, mesmo que aquilo seja irreal. Então, quando a gente tem essas três coisas juntos, né, que é o medo, a ansiedade e essa antecipação do que a gente quer resolver, do que a gente está por passar na nossa vida, ou então uma meta que a gente queira atingir, né, um lugar que a gente queira chegar, um lugar por exemplo, profissional, um lugar pessoal, uma evolução pessoal, ou então uma promoção profissional, e a gente tem medo de chegar, de se sentir, sentir presente nesse lugar, a gente começa a imaginar que o pior vai acontecer, que a gente não vai conseguir
ter capacidade, discernimento, sabedoria para enfrentar esse momento. Então a gente acaba também usando essa ansiedade e esse medo para fazer buscas e formas de nos proteger, de nos cuidar, de nos isolar, né? Muitas vezes, então isso também é uma armadilha da mente que faz com que a gente se isole, que faz com que a gente não compartilhe os nossos objetivos, porque a gente acha que a outra pessoa talvez vai roubar as nossas ideias, os nossos sonhos, e muitas vezes a gente, compartilhando com alguém, a gente poderia ter uma ajuda tão próspera, né, dessa pessoa, porque talvez é algo que essa pessoa também está buscando e também está procurando realizar, e às vezes a gente está só, né, e uma andorinha sozinha não faz verão, né, então a gente precisa estar com pessoas que pensam como nós, com pessoas que agem como nós, com pessoas que nos estimulam, nos motivam, nos inspiram, e a gente também precisa ser essa luz na vida das pessoas, também precisa ser essa pessoa que vai fazer com que outras pessoas também pensem assim, nossa, caramba, fulana, né, ou ciclana conseguiu, ainda mais se são pessoas assim que são do nosso convívio presencial, por exemplo, e as pessoas percebem e estão acompanhando a nossa evolução, estão acompanhando o nosso despertar, o nosso evoluir. E aí quando as pessoas percebem lá de onde a gente veio, de onde a gente saiu, não estou dizendo do lugar, não estou falando em lugar, estou falando em estado, qual estado que a pessoa estava, como que ela se encontrava, qual que era o nível de discernimento dela, de capacidade intelectual, de comunicação, de empoderamento, de autonomia, de autoconfiança, de autoestima, como que ela era, e de repente ela se torna uma pessoa que cativa outras pessoas, que consegue alcançar os seus sonhos de uma forma assim que todo mundo fica assim, uau, como que ela conseguiu? Então isso tudo tem a ver a gente não cair nas armadilhas da nossa mente. Então por isso que a gente precisa conhecer muito bem a nossa mente. Por isso que a gente precisa fazer buscas pelo autoconhecimento, buscar conhecimento aprofundado também, como que o nosso cérebro funciona, como que a nossa mente funciona, ter um cuidado especial com a nossa mentalidade e através da nossa mentalidade cuidar do nosso espiritual, o nosso emocional, o nosso energético, cuidar da nossa alimentação e do nosso físico, que eu não canso de me falar nisso, né? E a gente procrastina muito nessa parte, mesmo quem trabalha com hábitos saudáveis, ou então com um novo estilo de vida, que orienta pessoas, que conduz a própria vida nesse caminho, né, de hábitos saudáveis. Às vezes a gente procrastina e a gente volta atrás. Então tudo isso é absolutamente normal, por isso que a gente precisa estar sempre atenta à nossa mente, o que ela está nos dizendo, onde ela está nos puxando, onde ela está nos querendo levar. Então precisamos estar atentas para não deixar-nos levar pelos pensamentos, pelos sentimentos, mas sim transformar isso tudo em atitudes, né, em ações e atitudes que a gente possa fazer com que isso tudo venha a nosso favor, fale a nosso favor e haja a nosso favor, né? Então a gente precisa cuidar muito disso, né? E também, então, como que nós vamos lidar com as armadilhas da mente, né? Precisamos falar também um pouco sobre isso, né? É fácil de lidar com as armadilhas da mente? Não, não é fácil. Agora, quando eu conheço, quando eu identifico que é uma armadilha, é mais fácil, vocês não acham? Quando eu sei que, por exemplo, eu tenho uma ameaça, algo me ameaçando, eu sei que eu preciso reagir. E quando eu estou tranquila, segura e eu não sinto ameaça nenhuma, eu não estou muito atenta a tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, para a gente não cair nas armadilhas da mente, a gente precisa sim também cuidar desse detalhe de
aprender a identificar como lidar com as armadilhas da mente. E uma das identificações que a gente precisa fazer para lidar com as armadilhas da mente é cuidar dos nossos pensamentos negativos. Porque os nossos pensamentos negativos, eles nos levam a cair nessas armadilhas. Porque quando nós pensamos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não somos capazes, que nós não temos o direito, que nós não merecemos e que isso não é para nós, nós mesmos estamos falando para nossa mente: cala-te, fica no teu canto quieta, você não vai conseguir. Então, fique quieta, né? Não sonhe alto. Então, tudo isso são armadilhas também. Então, eu preciso aprender a identificar os meus pensamentos negativos e aprender a controlar eles, né? Perdão. Garganta falhando um pouco, né? Com essa chuvinha, com essa mudança de temperatura. O que eu posso também fazer para lidar com as armadilhas da mente? Eu posso praticar a atenção plena. O que é praticar a atenção plena? É eu procurar não cair na armadilha, não cair na mesmice, não cair nessa parte de fazer tudo correndo, por exemplo. Nossa, uma agenda muito louca, uma rotina muito louca. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para parar, para pensar, não tenho tempo para parar, para meditar, não tenho tempo nem para parar, para prestar atenção no meu corpo, né? No que o meu corpo está me dizendo. Então, eu preciso praticar essa atenção plena de vez em quando, porque o corpo fala, né? O corpo fala através dos nossos sentimentos, ele fala através das nossas reações, ele fala através das nossas dores. Então, quando eu aprendo a ouvir-me, a ouvir o meu corpo, a ouvir o meu estado interno, a minha essência, eu aprendo também a identificar essas armadilhas da mente e também, principalmente, a não cair nelas, né? Não cair nas armadilhas. Outra coisa que eu posso fazer também para não cair nas armadilhas da mente é quando eu enfrento um desafio, quando eu tenho um problema, a mente, ela é muito preguiçosa, né? Ela não quer criar coisas novas, ela não quer trabalhar muito, ela quer fazer tudo aquilo que ela já está acostumada a fazer. Você já ouviu falar muito sobre isso, já deve ter ouvido falar. Que a nossa mente, depois que ela aprendeu a fazer algo, depois que o nosso consciente aprendeu a fazer algo e ele decorou isso, ele manda para o inconsciente. E o inconsciente, ele trabalha no automático, ele manda no automático as coisas para nossa mente fazer. Então, se eu criei uma maneira de resolver os meus problemas e os meus desafios de uma forma sempre do mesmo jeito, por exemplo, né? Eu vou procurar solução para os problemas que poderão vir daqui a um mês. Vou ficar focando nos desafios que eu tenho hoje, mas eu vou ficar focando nesses desafios de hoje, o que eles podem me trazer daqui a um mês. Então, eu vou demandar uma energia nisso, eu vou ficar pensando, nossa, mas se isso que der errado, pode dar isso, isso e isso, já vou trazendo tudo, vou puxando tudo aquilo junto, sabe? Isso tudo faz com que a nossa mente trabalhe, né, para resolver coisas que são, na verdade, imaginárias, que não existem. Porque o problema real é aquele que você está sentindo no momento. Porque se é algo que está lá no futuro, não é real. O que é real é hoje. O que é real é o que você está vivendo hoje. Isso que é real. Por isso se chama presente, né? Isso é real. Então, eu preciso focar no presente, eu preciso estar presente, eu preciso focar naquilo que eu preciso resolver hoje. E esse problema ou esse desafio que eu vou resolver hoje, ele vai evitar que eu tenha todos aqueles problemas imaginários que eu estava tentando resolver ou que eu já estava me preocupando, né, a minha mente, com esses problemas que poderiam surgir se caso eu não resolver o problema de hoje. Mas então eu estou
eu tô criando mais problemas, eu tô tentando resolver problemas que se eu não resolver o problema de hoje, eu vou ter. Então, se eu pensar diferente, não, eu vou resolver o problema de hoje, que daí eu não vou ter esses outros, né? Então, olha as armadilhas que a mente nos prega, né? A mente quer que a gente trabalhe e pense e sofra, né? E não resolva aquilo de uma forma didática, de uma forma rápida, assim, de uma forma eficaz, para que a gente consiga depois relaxar, consiga cuidar de si, fazer outras coisas, né? Prazerosas. Então, isso também é uma armadilha, né? A gente precisa procurar a solução para o problema real, para o problema de hoje. Resolver o problema hoje, mas o de hoje, não o problema de amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, né? Buscar por uma ajuda profissional também pode nos ajudar muito a não cair nessas armadilhas da mente, né? A ajuda profissional, hoje ela é muito deturpada, já está melhorando bastante, né? As pessoas já estão aceitando melhor fazer uma terapia, fazer um trabalho psicológico, um trabalho psiquiátrico, mas ainda tem muita relutância, né? Muita resistência, as pessoas têm muita resistência a isso, porque a nossa geração, principalmente, né? 40, 50, 60 anos, é uma geração que viveu isso, que sentiu isso, que ouviu muito isso na infância, na adolescência, que isso não era problema, por exemplo, de pessoas normais, como se diz. Pessoas que tinham problema psiquiátrico, que tinham problemas psicológicos até mesmo, eram pessoas que não tinham o que fazer, ou pessoas que eram, como que eles dizem assim, que eram pessoas que estavam desordenadas, né? Pessoas que não tinham equilíbrio, controle mental, emocional. E teve, assim, pessoas, tipo, mais velhas que até diziam assim, nossa, isso, depressão, ansiedade, esses problemas não existem, isso é coisa da cabeça das pessoas, né? Coisa da cabeça, isso é coisa da mentalidade, isso é coisa da cabeça, isso é falta de ter o que fazer, isso é doidice, isso é mania, né? Então a gente ouvia muito isso, principalmente na minha adolescência, na minha fase adulta, até os 40 anos eu ouvi muito isso. Depois dos meus 40 anos que eu comecei, até mesmo eu mudar um pouco a minha mentalidade sobre isso, estudar um pouco mais sobre isso, porque aí depois dessa idade a gente conseguiu ter mais acesso também à informação, e aí a gente conseguiu aprender mais sobre isso e entender como que isso realmente funciona. Então, hoje, fazer terapia é qualidade de vida, gente. É qualidade de vida. Fazer terapia é tão importante ou mais importante do que você fazer uma academia, ou do que você fazer uma consulta com um neurologista, com um cardiologista. Porque depois dos 40, 50, 60, é normal as pessoas parar de ir em clínico geral, por exemplo, ou ir em plantão e procurar um profissional em cada área, um pneumologista, um urologista, um cardiologista, um neurologista, né? Depois, mais tarde, um geriátrico, um médico geriatra. Então, isso tudo é algo que está mudando bastante hoje, a mentalidade das pessoas, mas procurar esses médicos na área da saúde, que são saúdes físicas, como se diz, parece normal. Agora, quando se fala, nossa, mas é a idade também da gente fazer terapia, procurar terapeutas, procurar psicólogo, procurar psiquiatra, se eu precisar de uma medicaçãozinha, né, para acalmar um pouco o meu sistema nervoso, para induzir um pouco melhor o meu sono, para que eu consiga relaxar durante a noite e ter um sono de qualidade. Então, muitas pessoas, não, eu não vou tomar remédio, eu não vou me dopar, mas muitas vezes a pessoa precisa, a pessoa não consegue desligar. Então, ela precisa fazer um tratamento e juntar esse tratamento com o tratamento terapêutico e com o tratamento psicológico para que ela consiga melhorar. Então, isso também é não cair nas armadilhas da mente, porque a nossa mente, ela não quer
ela não quer que a gente trabalhe ela não quer que a gente equilibre ela, na verdade é a nossa mente que quer mandar na gente, né? E a gente precisa ter o domínio da nossa mente. Porque quando acontecem os distúrbios psicológicos, os desequilíbrios emocionais, isso tudo é falta de equilíbrio mental, falta de controle mental. Então, quando nós aprendemos a controlar a nossa mente e não cair nas armadilhas dela, nós aprendemos muitas coisas. Eu tenho uma indicação de leitura para vocês, que é um livro maravilhoso. As Armadilhas da Mente, de Augusto Cury. Não perca a oportunidade de ler esse livro. Tem PDF, tem livro físico, tem acho que até audiobook, se eu não me engano. E é um livro maravilhoso, onde ele fala muito sobre essas armadilhas. Ele fala sobre as janelas killer também, as janelas, as repartições que a gente tem, né? Segundo ele, a gente tem dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, nos nossos neurônios, e que a gente não acessa muitas vezes, que a gente deixa lá engavetado, né? Que a gente deixa muitas coisas engavetadas. E daí fica lá pegando pó, fica lá criando mofo, criando mofo, e traça, e quando vê aquilo começa a corroer lá, e começa a defurar a gaveta, né, a janela lá, e aí a gente não consegue dar jeito, né, a gente tem que reformar daí a caixinha lá, a gavetinha lá onde tá dentro. Então, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos restaurar sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E a gente precisa ter uma atenção especial. Então, pense bem sobre todas essas armadilhas, busque qualidade de vida, busque conhecimento, busque instrução, busque terapia, busque ajuda. Não é nada, como que se diz numa palavra mais assim, mais sofisticada, mas na verdade não me veio agora a palavra, mas não é feio, como se diz, não é feio a gente procurar terapeuta, psicólogo, e nem psiquiatra se for preciso, não é feio. Se é necessário, se é para o teu bem-estar, se é para tua vida plena, se é para tua qualidade de vida, nada é feio, nada é ridículo, nada é vergonhoso, né? Então, a gente precisa aceitar os nossos defeitos, nossas manias, nossas limitações, né? E trabalhar elas. E nada melhor do que você mesmo, nada melhor do que eu para trabalhar as minhas, e nada melhor do que você para trabalhar as suas. Mas sozinhos não conseguimos, precisamos de alguém para nos ajudar. É isso que as pessoas que se diferenciam umas das outras e que conseguem alcançar os seus objetivos e dar uma virada em sua vida, dar uma guinada em sua vida ou dar uma estabilizada em sua vida, conseguem porque elas buscam esse apoio, essa ajuda e esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento é muito importante. Invista um pouco em você também, no seu autoconhecimento, seu autoempoderamento, sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio, né? Vamos cuidar das nossas armadilhas da mente e também a mudança de perspectiva. Isso que eu queria deixar por último aqui agora, né? No finalzinho da nossa live aqui. Mudança de perspectiva. O que é isso? Mudar de perspectiva. Mudar de perspectiva é tomar um novo rumo na vida, uma nova rota na nossa vida. Se vocês pararem para observar a nossa vida, ela muda meio que radicalmente assim em 5, 7, no máximo 10 anos. Se você pensar, você que tem 40, 50, 60 ou mais, e você pensar para trás e refletir, você vai ver que dos 0 aos 10 aconteceu muita coisa similar. Dos 11 aos 20, coisas similares também. Dos 21 aos 30 também. E assim foi indo. A vida é cíclica, ela é mais ou menos de uma década, assim, uma década, e vai mudando. Aí você vai mudando. Assim como no colégio também. Você faz o ensino fundamental, depois faz o ensino médio, depois vai para a faculdade. Assim também é a nossa vida.
E a gente vai perdendo muitas coisas boas que a gente aprendeu e que a gente viveu, e vai dando mais ênfase e dando mais poder às pessoas, às coisas que nos marcaram mais. Quando você, por exemplo, for chamado assim para elencar alguns momentos bons da sua vida e alguns momentos negativos da sua vida, momentos ruins, quais deles você tem mais facilidade de elencar com mais rapidez, né? Esse teste é feito várias vezes em grupos que a gente participa. E a maioria das pessoas tem uma facilidade imensa de elencar os lados negativos, né? As coisas ruins que aconteceram. Mas quando vai para as coisas boas, elas ficam pensando. E aí um dia teve um professor de um curso lá, um monitor do curso, que falou assim: será que vocês estão pensando tanto para elencar as coisas boas, porque vocês têm tantas coisas boas que vocês estão em dificuldade para escolher quais que vocês vão botar? Ele tinha pedido 5 coisas negativas e 5 positivas. E realmente tinha pessoas que estavam pensando: nossa, eu tive tantas coisas boas que eu não sei o que eu vou colocar. Mas a maioria, era poucas pessoas que responderam que sim, que estavam em dúvida porque tinham muitas coisas boas para trazer. Mas a maioria delas não. A maioria delas estava com dificuldade de achar as 5 coisas boas da vida delas. Então, mude sua perspectiva, faça uma retrospectiva da sua vida e elenque. Faça um elenco de todas as coisas boas que você teve, em cada década, por exemplo. E comemore, vibre, celebre. E as coisas ruins que você teve, você faz uma analogia, faz uma reflexão, o que você aprendeu com elas. Como você se fortaleceu, em que você melhorou depois que você passou por certo desafio. E quando você fizer isso, você vai mudar a perspectiva sobre tudo o que você vai ter daqui para frente na sua vida. E quando você muda a perspectiva, você muda também o resultado, né? O resultado também é outro. Então, para hoje, o que a gente tinha para hoje sobre armadilhas da mente seria isso. Fica a indicação de leitura, então, Augusto Cury, Armadilhas da Mente, tá bom? E comente aqui nos comentários do vídeo, aí na descrição do vídeo, o que você achou. Qual a armadilha da mente que mais você se identificou? Ficarei muito feliz com o seu comentário. Me siga também aqui na rede social. Esse vídeo também estará em outras plataformas, seja onde você esteja assistindo ele. Comente, curta, compartilhe, se inscreva, me siga e vamos para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.